Show de bola. Então, muito boa noite a todos que estão aí. Vamos falar um pouquinho de Hacktoberfest. Chegou esse momento aí do ano que a gente, historicamente, né, faz os eventos aí, a gente endorsa esse evento que é oficialmente promovido pela DigitalOcean, né, com apoio aí de algumas outras grandes e pequenas empresas. Eu vou entrar no detalhe aí de Hacktoberfest, o que que é, como que faz, quais são os valores, quais que são as regras. Mas antes eu queria apresentar, assim, me apresentar, apresentar um pouquinho também de open source, o que que significa isso aí, né? Para depois entrar no evento mesmo. Beleza? Então, rapidamente, hoje eu vou falar um pouquinho, o Ítalo vai falar um pouquinho também. Eu sou o Alexandre, para a maioria do pessoal que está aí, vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, hoje eu estou no papel aqui de CTO da Nata House e nesse papel eu fico razoavelmente preocupado em defender assim, né, os nossos valores. Então, esse evento tem tudo a ver com isso. Ítalo, você quer se apresentar brevemente aí? Oi, pessoal, acho que boa parte de vocês me conhece, mas se não me conhece também, eu sou o Ítalo, eu estou fazendo engenharia de software na PUC e eu sou desenvolvedor aqui na Nata. E fora isso, eu também sou uma pessoa que acho muito importante projetos open source e comunidades, porque eu acho que com comunidades a gente consegue construir coisas bem grandes, e acho que é isso que a gente vai acabar falando um pouco sobre hoje. Show de bola. Seguindo aí um pouquinho, para quem não conhece também a Nata House, né? A maioria que acho que conhece, mas a Nata House ela tem diversos valores e um deles é a questão de ser colaborativo. E a gente entende que esse aspecto da colaboração ele é muito importante para criar, né, essas visões complementares e fazer o nosso time tão único quanto ele é hoje. E sendo único e trocando essa ideia e construindo junto, a gente consegue fazer coisas muito incríveis. E aí, baseado nisso, como eu falei, a gente está endossando aí o Hacktoberfest, é um movimento que junta esses dois pontos, assim, de fazer contribuições relevantes para a comunidade e apoiar, né, profissionais no seu desenvolvimento de forma geral, e tudo isso vai através do compartilhamento, né, de conhecimento, experiências. Então, nada mais justo do que a gente endossar esse evento. Saindo um pouco de empresa aí, né? A gente queria falar um pouquinho de open source. E o Ítalo vai apresentar aí para a gente, só para dar conceitos gerais, assim, né? Falar um pouquinho de benefícios e desafios, para a gente ficar um pouco mais contextualizado. Quando vocês estiverem vendo minha tela, só me falar, pessoal. Tá ótimo. Para começar a falar então sobre open source, acho que está muito ligado à questão de software aberto. E assim, para a gente conseguir entender exatamente o que é o software aberto, a gente tem que pensar um pouquinho no inglês, porque no inglês a gente fala Free Open Source Software. Por que eu quero dizer isso? Porque no inglês essa palavra free acaba sendo um pouco ambígua. A gente pode usar ela tanto para gratuito quanto para liberdade. Normalmente, quando a gente fala de software aberto, quando a gente fala de open source, a gente está querendo ligar mais no sentido de algo que é livre, algo que tem liberdade, do que mais no sentido de gratuito. Por que eu quero dizer isso? Muitas vezes a gente tem, boa parte das vezes, os códigos abertos que a gente mexe, que a gente acaba utilizando são gratuitos, mas nem sempre esse é o caso. E puxando esse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre licenciamento. Por que falar sobre licenciamento? Porque isso eu acredito que é algo muito importante. Normalmente a gente usa alguns projetos, algumas bibliotecas que são open source com o objetivo de tentar facilitar o nosso trabalho, mas a gente acaba esquecendo de olhar sobre essa parte do licenciamento. Isso é algo muito importante.
Eu vou primeiro mostrar aqui a imagem, por exemplo. Quando você está lá no GitHub, no painel direito, você consegue ver o nome da licença. Por exemplo, aqui é uma licença do MIT. E normalmente você tem que olhar isso para poder entender qual tipo de licença que aquele software fala, que o autor permitiu. Por exemplo, se um software tiver a licença do MIT, significa que o autor permitiu que você usasse ele de forma comercial, que depois que você utilizar esse software para poder fazer alguma coisa em cima dele, você pode colocar uma licença diferente, só que é importante você atribuir autoria. Já no caso do GPL, que é uma licença utilizada bastante no GNU Linux, também permite que tenha uso comercial, só que sempre que você usa essa licença, você tem que devolver para a comunidade. O que quer dizer isso? O código resultante daquilo que você fez tem que ser aberto, tem que ser um código que a comunidade pode utilizar e, consequentemente, você tem que utilizar a mesma licença. Já no caso da Apache é um pouquinho parecido com mais parecido com o do MIT, só que ele foca muito na parte de atribuir autoria e sempre que você fizer mudanças, você tem que documentar as mudanças. Só existem essas 3 licenças? Não, existem várias outras licenças, mas eu trouxe essas 3 mais para poder tentar mostrar exemplos de como que essas licenças podem ser diferentes. E pensando sobre código aberto, quais são os benefícios de código aberto? A gente tem qualidade de software. De onde é que vem essa qualidade de software? Normalmente, como são várias pessoas que estão mexendo no projeto, que estão contribuindo, então você leva um pouquinho a barra. Quando é um projeto que só você mexe, acaba sendo um pouco mais... Você pode fazer algo um pouco mais tranquilo, algo um pouco mais simples. Quando tem muitas pessoas trabalhando juntas, acaba que a gente tem que tomar bastante cuidado com padrões de projeto, com qualidade do projeto. Outro ponto também interessante é a segurança, porque normalmente projetos open source grandes, pelo fato de você poder auditar o código, você conseguir ver o que é que está sendo feito naquele código, você consegue perceber que aquilo tem segurança ou não, se a implementação é legal, e as pessoas acabam testando e descobrindo bugs e descobrindo vulnerabilidades de forma mais fácil. Customização seria você poder pegar aquele software que já existe, aquele código que já existe, e poder iterar em cima dele, e criar alguma variação, criar alguma coisa nova, e tem um impacto muito grande na comunidade. Por quê? Imagina assim, a gente aqui na Nata trabalha bastante criando aplicações web, por exemplo. Imagina se toda vez que a gente fosse criar uma aplicação web, a gente tivesse que fazer tudo do zero. Não, a gente pode aproveitar o framework que já existe, a gente pode utilizar a biblioteca que já existe para poder conseguir adiantar o nosso trabalho e para poder conseguir também entregar mais valor para a sociedade. E eu acho que é algo até que o Alexandre quer falar um pouco, que é esse exemplo aqui da NASA. Sim, só comentando um pouquinho esse exemplo da NASA, tipo, isso vem de uma notícia aí quando eles estão fazendo exploração em Marte, né? E aí basicamente tem os rovers e aí tem os drones que fazem reconhecimento para os rovers. E toda essa parte que está rodando em Marte hoje roda com projetos open source. São programas, bibliotecas que rodam com uma modificação do Linux. Então, tipo, você pode imaginar que se o Linux não existisse, os caras iam ter que desenvolver o sistema operacional, tipo, ground up, ao invés de pegar um que já existe e modificar para o uso deles, né? Que deve, tipo assim, é uma aplicação que é muito crítica. Você não quer mandar um drone para outro planeta e ele, tipo, dá um segue-fogo lá, né? Você tem que ter certas garantias. E além da questão do Linux, ainda todo o conjunto de ferramentas e bibliotecas que eles usaram para controlar, criar rotinas de reconhecimento, tudo que é feito remotamente aqui da Terra, né, está disponível aí nesse GitHub. Então, potencialmente, assim, eu acho que ninguém vai fazer aqui, mas caso a gente quisesse criar, sei lá, vender um produto, fazer um drone de reconhecimento geográfico na Terra, a gente não precisaria partir do zero. A gente poderia, eu sei que vai rodar no Linux, eu posso usar essa biblioteca aqui e modificar ela, porque ela já vai ter uma série de coisas que vão adiantar a nossa vida, né? Então, esse é um caso interessante aí, mas só para a gente pensar que nessa solução toda,
no final das contas, o que eu ia ter que comprar? Eu ia ter que comprar o hardware, as peças. Mas o software, você já teria um grande head start. Da mesma forma que funciona para projetos e máquinas que estão em Marte, funciona para tudo que a gente faz hoje em dia. Então, é uma coisa a se pensar aí. Legal, obrigado por acrescentar, Alexandre. E antes de eu continuar, só queria comentar que assim, eu tô falando aqui, eu tô explicando, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, principalmente sobre licença de software, que é algo que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de entender qual a diferença entre as licenças e por que é tão importante a gente observar as licenças que a gente está utilizando. E algo também interessante de comentar é que, assim, junto dessa grandiosidade de projetos abertos que a gente tem, também tem alguns problemas. Um dos problemas é a falta de suporte para utilização, que seria o quê? Projetos que existem, que muitas pessoas estão utilizando, mas que pararam de levar manutenção. Normalmente, não normalmente, mas às vezes alguns projetos têm uma curva de aprendizagem muito grande para você contribuir, porque às vezes são projetos, por mais que abertos, mas tem um time muito fechado, que se conversa entre si e que tem uma linguagem própria, então às vezes você tem essa dificuldade de começar a contribuir, de começar a ajudar, e atrelado ao primeiro ponto de falta de suporte, está uma falta de incentivos financeiros, porque muitas vezes pessoas que às vezes tomam conta de projetos, elas fazem isso de forma voluntária, no máximo você tem um Catarse, um Patreon que a pessoa publica, mas muitas vezes as pessoas fazem mais porque querem ajudar a comunidade do que necessariamente porque estão recebendo alguma coisa em troca. E aproveitando essa imagem aqui do XKCD, tem uma história bem interessante, foi de 2016, se não me engano, que uma aplicação pequenininha, que só tinha 11 linhas de código, uma biblioteca meio que quebrou a internet. Algumas aplicações grandes que a gente usa, principalmente o React, pararam de funcionar do nada. Foi um dia de caos e depois as pessoas foram descobrir que isso aconteceu. Por quê? Porque uma aplicação pequenininha, uma aplicação que era utilizada por muitas bibliotecas grandes, tinha sido retirada do ar, porque teve um problema de compliance com uma marca e a pessoa que tomava conta dessa biblioteca ficou um pouco chateada e resolveu tirar essa biblioteca do ar. E por isso você não conseguia fazer build na sua aplicação de React, você não conseguia fazer várias coisas por causa dessa aplicação que foi retirada. Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa vantagem de que você tem muita diversidade de coisas prontas para você utilizar, também é importante a gente entender que, às vezes, quando você utiliza algo que pode ser que não vai ter manutenção daqui a um tempo, pode causar um problema. Então, tem essa dualidade entre facilitar muito o nosso trabalho e acabar criando uma dependência muito grande que, se algo falhar, você acaba criando uma casa de cartas que pode cair a qualquer momento. E falando agora um pouco mais sobre open source, empresas, e explicar um pouco mais sobre o Hacktoberfest, eu vou passar a palavra para o Alexandre. Desculpa, pessoal. Então, hoje em dia a gente interage, né, com várias ferramentas, bibliotecas, frameworks que são open source, e aí a gente pode se questionar por quê, né? Por que as empresas fazem isso? Algumas fazem, outras não, né? A gente tem, sei lá, a Microsoft ela é ultra proprietária e agora está virando, né, um braço open source, até com a compra do GitHub e tudo mais, está indo para o lado do Linux com o terminal, né? Não o terminal, é o subsistema Linux dentro do Windows. A Apple é ultra proprietária, né? Mas tem outras empresas que não têm tanto essa visão. E o que diferencia elas, né? Para falar um pouquinho disso, eu me baseei aqui numa entrevista com o head de open source do Facebook, e para a gente isso é muito relevante, porque tipo, a Nata acaba
que a gente se baseia muito, né, no React para trabalhar nas nossas aplicações web, e basicamente, se não existisse o React, a gente ia ter que fazer o nosso, ou usar um outro que existir, né? Mas é fundamental que eles tenham essa visão de compartilhar e de fazer a base e entender por que eles fazem isso, né? Então, nesse contexto específico, tem 3 motivos aí: ideologia, inovação e negócio. Então, o primeiro é uma parte mesmo de ideologia e altruísmo, e aí, pegando aqui das próprias citações, né, dessa entrevista, a ideia deles é que, assim, o Facebook, no início, lá com o Mark e tudo mais, eles construíram uma solução a partir de open source, né? Então, é Linux, é Apache, MySQL, PHP, e isso deu muito sucesso para eles, e daí eles seguiram. Então, por que eles fariam diferente? Tipo, por que eles iam criar ferramentas internas e não disponibilizar isso para os outros? Se isso gerou sucesso para eles, por que não fazer para os outros também, né? Então, eles sempre... A visão do Facebook hoje, em termos de open source, é que, além do aspecto altruístico, é uma questão de uma obrigação moral. Então, isso leva eles a seguir por essa linha aí. Segundo ponto é a inovação, que basicamente, através do compartilhamento de ideias, né, é muito mais fácil de criar uma disrupção muito grande. Então, você pode imaginar que você, sei lá, você tem um time de engenharia lá dentro, 10 pessoas trabalham. Elas vão ter ideias e, enfim, os engenheiros vão ser muito bons, eles vão ter ideias boas, mas é totalmente desproporcional de você ter um repositório igual o React lá, open source. A quantidade de input que você vai receber, de sugestão e de visão de outros ângulos, e até que coisas que podem influenciar, né, no roadmap da evolução da biblioteca, do framework. Então, eles acreditam que o compartilhamento é uma das coisas que realmente fez e faz essas ferramentas e projetos open source chegar onde eles chegaram. Por último, mas não menos importante, né? Eles não são, tipo, good guys, eles não estão preocupados, vamos dar tudo de graça aqui, né, tal. Existem vários fatores satélites que esse tipo de atitude é boa para o negócio. Então, além de ser reconhecido moralmente, né, existe todo um fator de marca empregadora, de entender, por exemplo, existe o potencial de eu trabalhar numa equipe onde os caras criaram o React e eles acreditam que a melhor forma de seguir com o projeto é através do open source. Então, aqui eu estou sempre usando o exemplo do React, né? Mas isso vale para qualquer projeto. Tipo, vou trabalhar no kernel do Linux. Tipo, isso tem muito a ver com quem que você vai fazer a interface, com quais grupos você vai estar associado. E esses grupos, eles tiram, né, muita vantagem desse tipo de notoriedade. Então, não é só, não, a gente é bonzinho, vamos dar tudo de graça e beleza. Eles ganham muito com isso também. Tanto em termos de talento, de parceria, marketing, tem todo esse tipo de coisa. Beleza, então, pessoal. Agora que a gente falou um pouquinho aí de open source, benefícios, desafios, falando também um pouco do contexto, né, de empresa e tudo mais, acho que seria bom a gente falar de Hacktoberfest. Então, para quem não conhece, né, o Hacktoberfest está no 8º ano aí. Ele, como eu falei antes, ele é um projeto que é encabeçado aí pela DigitalOcean, e no mês de outubro, quem é entusiasta aí de software se junta, né, para contribuir para esses projetos open source, de código aberto. E quais são os valores? Só uma nota aqui mental, tá? Eu não sei se vocês já se cadastraram no evento do Hacktoberfest. Algumas das coisas que eu vou mostrar aqui nada mais é do que um subconjunto do que já está lá em questão de valores e regras, mas eu achei que é relevante falar isso aqui para vocês, para ver se faz sentido
e incentivar vocês a realmente entrar lá, se cadastrar, entender as regras do jogo e tal. Mas é isso. Então, assim, primeiro de tudo, todo mundo é bem-vindo. Você pode pensar que, não, tipo, isso aqui é muito difícil, e não rola isso. Existem contribuições que podem ser feitas nos mais diferentes níveis. O segundo ponto aí que eles falam, que a quantidade é divertido, mas qualidade é chave. O evento, à medida que ele foi se desenrolando ao longo dos anos, ele gerou certa controvérsia também. Por quê? Porque nem toda contribuição é válida. E como existe um prêmio relacionado, vamos falar assim, existem os brindes e tal do Hacktoberfest, a galera começou a dar uma zoada. Então, eles se preocupam muito com isso e o ponto aqui se não for para fazer uma coisa que faz sentido, que realmente vai acrescentar, a gente não aconselha que, enfim, você busque esse caminho. O último, mas não menos importante, é a ação de curto prazo e o impacto de longo prazo. Então, você pode pensar assim, que você vai às vezes gastar, sei lá, um dia ou alguns dias para fazer uma contribuição, e aqui eu vou pegar um caso até simples, por exemplo, uma coisa que é razoavelmente negligenciada, documentação, o que permite a gente entrar em projeto. Cara, você escreveu uma página de documentação, você economizou 10 anos de humanidade, Botafé, porque milhares de pessoas vão entrar naquele repositório, vão ter as mesmas dúvidas que outras pessoas já tiveram, e os mesmos problemas, e passar por tudo, e se você já adiantar aquilo, obviamente você impactou tudo que gira em volta daquilo. Posso mandar um comentário aqui já? Claro. Uma outra coisa também, que às vezes passa despercebido, passa batido, em termos de contribuição que pode ser feita e que ajuda muito, é tradução de repositórios. Então, igual tem um que eu achei muito massa esses dias, que é um repositório de conjunto de boas práticas de teste de integração, com tipo assim, vários mandamentos para seguir, né? É o tipo de coisa que raramente vai estar traduzido para o português, por exemplo, e que você fazer isso da mesma forma que, né, uma documentação vai impactar, às vezes, até muito mais gente do que se você fizesse uma PR para botar dark mode no negócio, alguma coisa assim, né? E mesmo vale também para... Eu acho que tem tido cada vez mais esses repositórios de referência, e neles muitas vezes falta exemplo, então você pega uma coisa que está lá e só faz um código de exemplo mesmo para deixar lá pronto para ser consultado. E aí, tipo, eu já nunca vi muito na prática acontecer, não, já é uma coisa mais para talvez um tamanho de projeto maior, mas eu já vi até galera fazendo contribuições para o open source, tipo assim, pessoas que não são desenvolvedores contribuindo com o desenvolvimento de marca, enfim, essas coisas que não estão relacionadas à técnica, né? Mas muitas vezes realmente ajuda você a ter algum branding em um projeto open source, né? Então, ter uma logo bacana, alguma coisa assim, isso ajuda você a, né, conseguir fundos, né, conseguir doações lá no botãozinho novo do GitHub de doação lá, né, que não é uma doação, né, é uma ajuda, na verdade, né, porque não está sendo de graça, mas, enfim, tem um universo muito grande de formas que dá para contribuir, muitas são até mais valiosas do que código, né? Sim. E acho que isso reforça aquele ponto, né? Que não preocupar muito com, tipo assim, será que isso aqui é importante? Será que eu dou conta? Tipo, esse não é o ponto, assim, eu acho. Você se propor a conhecer e se relacionar e colocar o seu, como se fosse a sua pegada, assim, naquele projeto, é o que mais importa aqui pra gente. Seguindo em frente aí, um pouquinho de regras, né? Então, essencialmente, como eu falei, o evento acontece aí no mês de outubro, né? 1º e 31. Para você conseguir
o prêmio, você tem que fazer 4 PRs ou MRs aí para quem é usuário de GitLab, e elas têm que ser aprovadas em projetos que estão associados ao Hacktoberfest. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso também. Esse ano, os 50 mil primeiros participantes podem ganhar esse prêmio, que tem 2 opções agora. Antes eu acho que era só a camiseta, agora é a camiseta ou o pessoal pode plantar uma árvore com seu nome não, em seu nome, né? Ano passado foi os 2 também? Boa. Eu achei que era só a camiseta ano passado. Mas então você pode ir para uma vibe mais ecológica aí, se você tiver afim. Alguns pontos aí de atenção, como eu falei da questão de qualidade, de spam e tal, né? Se o pessoal marcar as PRs que você está fazendo como spam, você vai tomar ban. Se você estiver zoando lá na discussão, você vai tomar ban. Então, tipo, não... Tipo, eu acho que é uma coisa meio básica, mas é importante falar que essas pessoas, elas gastam tempo com esses projetos de forma voluntária, muitas vezes. E outras pessoas que chegam e que não se propõem a fazer as coisas de uma maneira legal, com calma, entender, se envolver, gera muita repulsa. Então, acho que uma coisa importante é manter esse nível mesmo de integração no projeto, conversar com calma, entender onde que dá para mexer, onde que não dá, para não gerar um efeito em dominó negativo, né? No sentido de o Hacktoberfest ficar uma coisa meio queimada e tal, então acho que vale a pena se preocupar com isso também. Falando um pouquinho aí de como que as suas contribuições podem ser reconhecidas, só uma coisa, no final aqui da apresentação eu vou compartilhar o link desse slide, onde tem vários links, eu vou falar de repositórios também, mas essencialmente a forma com que isso está acontecendo você vai fazer o seu cadastro no Hacktoberfest, e isso vai associar a uma conta que você vai ter lá no GitHub ou no GitLab. E aí, se você fizer as PRs para os repositórios que tem esse tópico associado, Hacktoberfest, você vai conseguir ser contabilizado. Então, já é um negócio que é automatizado, né? Então, acessem esse link depois, né? Quem for contribuir, acessem os links aqui, tanto do GitLab quanto do GitHub, para ver os projetos que estão associados. É importante dizer que eu não acho que a gente tem que se manter somente em projetos que estão formalmente associados ao Hacktoberfest. Qualquer projeto que vocês tenham conhecimento, e alguns que a gente vamos apresentar aqui, são legais, independente de se contar ou não contar para o possível prêmio. Então, aqui é mais como que realmente acontece na prática. Então, chegando nesse ponto, a gente quer falar um pouquinho de sugestões de repositório. E aí o Ítalo vai falar um pouquinho aí de alguns repositórios que são bons para começar. Vamos colocar assim, iniciante. Sim, a gente resolveu dividir em 2 partes, que é uma parte que é legal para iniciante e outra parte que é legal para pessoas que já estão mais familiarizadas, alguns repositórios que são um pouco mais avançados. E por que a gente resolveu dividir isso? Porque, assim, eu pelo menos já tive a experiência de ajudar com projetos open source, e no começo acaba sendo bastante... dá um pouco de medo, porque, assim, você chega, você não conhece exatamente como é que é o processo para você abrir um pull request, como é que é o processo para você pedir para poder ajudar. Então, é legal você ter alguns repositórios de referência que são mais amigáveis. E o que eu quero dizer com repositório amigável? São repositórios que, às vezes, estão mais focados em explicar sobre algum tema, igual o Felipe falou, estão tentando explicar sobre algum tema, vamos dizer assim, pessoas que estão tentando escrever sobre algo, ou então estão tentando fazer tradução. E os repositórios que eu trouxe, acho que repositórios interessantes são esse guia sobre o banco de dados, que é um guia brasileiro, que o pessoal da comunidade vai tentando escrever um pouco sobre
algumas coisas de banco de dados, o que é uma query tal, o que é tal coisa, o que é outra coisa, feito por uma comunidade muito focada em empoderamento feminino. É um projeto um pouco mais lúdico para quem sabe inglês, que é esse Pokédex, que é uma espécie de wiki open source de Pokémons. Se você curte bastante Pokémon, às vezes você pode tentar entrar lá, ver se tem algum Pokémon que está faltando, ou ver se tem algum Pokémon que às vezes não tem uma descrição tão legal igual você acha. Você pode abrir um pull request e você pode pedir para poder fazer uma edição, e você abre um pull request fazendo uma edição. Você passa, por favor, Alexandre. E para quem já está um pouquinho mais familiarizado, eu trouxe dois repositórios, um que é o do Storybook, que é um repositório que na aba Issues tem bastante issues com a tag Good First Issue, que são problemas que eles estão tendo, que são problemas legais para pessoas que nunca contribuíram ajudar. E puxando também com uma coisa que o Felipe falou, é que, por exemplo, eu sei inglês, possivelmente outras pessoas daqui sabem inglês, mas pensando no contexto do Brasil, nem todo mundo sabe inglês. A maioria das pessoas não sabe. Então, muitas vezes, as pessoas estão tentando entrar na tecnologia, elas estão querendo fazer coisas legais, só que elas não conseguem fazer, não porque elas não querem, mas porque elas não têm acesso à informação. Então, se você sabe inglês, às vezes é muito interessante você tentar ajudar a traduzir uma documentação, por exemplo, essa documentação do Gatsby. O pessoal acho que já está no segundo ou terceiro milestone dessa tradução, então você pode falar, eu quero ajudar com tal página, e você ajuda traduzindo algo que vai ajudar uma outra pessoa aqui no Brasil. E esse último, que é um que eu tenho bastante apreço, que é o Web App da X-Tech. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a X-Tech Conference, que acontece todo ano, e eu acabei, junto com outro colega, a gente está esse ano fazendo uma atualização no Web App. Esse Web App é o quê? É uma aplicação web em que a equipe pode fazer gerenciamento de eventos, pode adicionar eventos novos, fazer alteração de eventos, e depois as pessoas que estão participando da conferência conseguem visualizar a lista de eventos e conseguem assistir os eventos ao vivo. Então, assim, às vezes você quer ajudar com open source, mas você tem um pouco de medo de entrar lá, de pedir para uma pessoa desconhecida, oi, posso ajudar? Você pode, às vezes, me mandar mensagem falando, Ito, eu estou querendo ajudar com open source, mas tem um pouco de medo. Você pode ter alguma tarefa do app do X-Tech que você está querendo que você pode passar para mim, aí eu tento conversar. Então, repositórios bons para repositórios que são legais para iniciantes são esses. E o Alexandre vai falar um pouquinho sobre alguns repositórios um pouco mais avançados. Beleza. Eu tentei trazer uma seleção aqui voltada para o nosso querido público JavaScript, não só exclusivamente, mas tentei trazer aqui um pouco para a nossa realidade, né? Coisas que definitivamente alguém usou ou usa até hoje em algum ponto aí da carreira. Então, esses repositórios que eu estou mostrando aqui agora, eles estão com o tópico do Hacktober, então eles contam para a competição. A gente tem os SH aí, né? Que muita gente usa, cheio de issue lá para resolver. Axios também já fez talvez bilhões de requisições aí para a gente. Free Code Camp, eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de usar, mas tipo, é fantástico para quem está começando aí, né? Muitas vezes fazendo transição de carreira. É uma ultra fonte de conhecimento, tem certificação, e eles precisam, né, de ajuda, muitas vezes até para avançar com conteúdo, tradução, ou até mudar alguns exercícios, consertar bugs. Então, é um projeto que eu acho que tem impacto exponencial, né? Que você arruma um projeto que ajuda as pessoas a se capacitar. Então, você potencialmente pode gerar aí muito valor, pensando mais no social, né? Material UI, os componentezinhos aí do Material UI, tipo, a gente já usou em vários projetos, assim como base, né, de componentes para você partir. Então, eles precisam também de alguma contribuição. Temos o Chart.js, que para desenhar gráficos variáveis tem até vários wrappers para vários frameworks, bibliotecas, tipo React, Angular, Vue, mas se tem aquele gráficozinho que tá dando pau na sua aplicação, aqui pode ser um bom lugar de arrumar. Se tiver algum gráfico que não tem, que você teve que implementar, talvez aqui seja um bom lugar para adicionar.
O Cypress, né, para a galera de testes aí, tem muita coisa para fazer também. E por último, mas não menos importante, esse JS PDF, que é o famoso gerar PDF client-side. Para quem teve que fazer isso, o programador back-end jogou para o front, né? Aí tem essa alternativa e ajuda muito também em sistemas que a gente faz normalmente. É ultra comum, né? Exportar Excel, exportar PDF, então temos esses aí. Como eu falei, todos esses repositórios a gente vai postar aqui o link do slide para vocês acessarem depois, salvar e tal, e poderem consultar. Essa, obviamente, não é uma lista exaustiva, então, quando vocês fizerem o cadastro lá no Hacktober, vocês vão ter acesso a vários outros recursos em que vocês mesmos podem explorar mais repositórios de iniciante, mais repositórios que vão ter aderência com a stack que você domina, né? Sei lá, você mexe com Java, você mexe com C Sharp, tem projeto para tudo que é gosto, Python, Data Science, etc. Então, isso tudo vocês conseguem achar durante o cadastro lá. E é isso por hoje, pessoal. Eu queria realmente assim só dar uma introdução mesmo ao evento, reforçar aí por que a gente faz isso, incentivar vocês a buscar isso também. Tipo, eu estava até vendo, acho que tem alguém ou algumas pessoas aqui que já participaram com a gente no ano passado e fizeram contribuições. É uma experiência muito legal. Tipo, às vezes a barreira entre eu não fiz e eu consegui fazer é muito pequena. A gente imagina que é muito maior do que realmente é. Mas é isso. E essa semana a gente segue com mais aí, né? Quarta e quinta a gente vai ter a apresentação aí do Felipe e do Henrique. Você quer dar o spoiler aí, Felipe? Eu vou fazer uma propagandazinha para ter certeza que a galera vai colar aí. A ideia é bem, tipo, trazer um desses benefícios mais escondidos, assim, das formas que a gente pode usar ferramentas open source no dia a dia que não são tão óbvias, né? Tipo assim, né, além dos pacotes que estão disponíveis, né, de NPM e tal, que é super fácil de estar sempre estendendo, tem muita coisa muito massa por aí que a gente pode usar para melhorar bastante, inclusive, no nosso trampo do dia a dia, né? Então, eu vou estar falando sobre uma que é relacionado à análise de dados de histórico de repositório, né, de Git principalmente, que foi uma ferramenta que eu entrei em contato no início desse ano, apliquei na empresa onde estou trabalhando atualmente e foi muito bacana, não deu muito trabalho e assim, eu acho que muita gente poderia se beneficiar de começar a olhar para esse tipo de coisa, inclusive eu acho que vai ficar cada vez mais comum. Não tem por que a gente não estar olhando para dado de controle de versão, porque tem muita coisa valiosa lá para você entender aonde que está dando errado ali o seu processo de desenvolvimento. Então, vai ser muito bacana. Eu vou tentar fazer também uma coisa mais prática para galera conseguir, de fato, aplicar isso. E, assim, é bem tranquilo. Então, eu acho que vai rolar demais. Massa. E o Henrique vai falar aí um pouco de carreira, de experiências pessoais. Ele tem uma caminhada de open source bem legal aí, com o Gatsby, com o Sanity, não sei se vocês conhecem as ferramentas. Também falar um pouco de consolidação de conhecimento. Então, muito naquela linha do que eu falei, né? A gente tem um problema gigante na nossa área, que é de reinventar roda. A gente fica reinventando roda toda hora, e o mesmo problema que você passa usando uma certa ferramenta, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas vão passar pelo aquele mesmo problema, e se tivesse um ponto onde a gente conseguisse acabar com isso, a economia social é muito, muito absurda. Então, esse é o tipo de coisa que o Henrique se preocupa muito, em ser claro, em avançar com conhecimento e demonstrar que isso é uma coisa importante.
então a gente vai contar com ele aí durante os próximos dias. Os eventos eles vão acontecer no mesmo bate-horário, sempre começando às 7, e é isso de evento. Pessoal, nesse último slide aqui, só para deixar claro, eu coloquei esse link aqui no canto, que é o acesso ao NH Community. A gente falou aqui, né, a ideia é que essa apresentação seja realmente uma porta de entrada, que vocês sintam vontade de entrar. E aí, basta acessar lá o link, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, falar, como é que eu faço? Eu quero tentar esse issue aqui, eu não estou entendendo, enfim, ou quiser mandar sugestões também, olha, eu tenho um projeto aqui legal que eu preciso de apoio, se alguém tiver afim, ano passado rolou, a gente fez umas coisas de Python e tal. Enfim, se vocês quiserem manter o contato aí com a gente, basta entrar no link. Esse link do Discord, ele expira em 7 dias, então é um invite temporário aí pro NH Community, tipo assim, depois que você entrar, entrou, acabou, mas não vai funcionar depois de muitos dias. E é isso. Eu vou parar de apresentar aqui, mandar o link do slide, que vai ter tanto o link do NH Community quanto os repositórios que a gente fez a seleção aí para os iniciantes e para os mais experientes. Eu mandei aí. E queria aproveitar também para abrir aí, né, porque a gente está falando aqui sem falar, se alguém quer trazer alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma coisa não ficou clara de como é que pode funcionar e tal, fique à vontade aí para perguntar. Se quiser perguntar no chat também, tá? Porque às vezes a pessoa não quer abrir o microfone, é de boa se perguntar no chat também. Eu acho que esse silêncio significa que não tivemos grandes dúvidas. Mais uma vez, assim, para o pessoal da Nata, a gente conversa aqui entre a gente e qualquer coisa que não ficou claro a gente esclarece. Para quem está aqui de fora da Nata, podem entrar aí nos slides. A gente já mandou os links aí do NH Community. Quer ver? Vou até dar o double check nos links. Acho que os dois aí vão funcionar. E é isso, pessoal. Queria realmente agradecer aí a presença de todo mundo. Final do dia, assim, né? Às vezes a gente já está cansado de trabalho, alguma coisa, mas obrigado por virem e super reforço a minha indicação de participar do evento. É muito legal. Valeu, galera. Obrigado pelo papo aí. Eu digo mesmo, pessoal, obrigado por terem vindo, por terem escutado a gente, por terem participado. E, de novo, não precisa ter medo para poder contribuir. Normalmente as contribuições são muito bem-vindas e ajudam muito mesmo a comunidade. Então é isso, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite para vocês. Até mais. Até amanhã.